Pensamentos são coisas? Como é que eu posso provar que pensamentos são coisas? Pois é, essa foi a frase que um escritor disse no século passado, depois de 25 anos de pesquisa. Pega papel e caneta, porque é isso que nós vamos falar hoje aqui. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mindset Bíblico, mais um vídeo, mais um tema poderoso para você abordar, para você aprender. Então pega aí papel e caneta. Hoje nós vamos falar sobre o tema Pensamentos são coisas. Pois é, essa é a frase de Napoleão Hill, depois de 25 anos de pesquisa, entrevistando mais de 500 homens de sucesso, ele chegou à conclusão que pensamentos são coisas, ou seja, tudo que você pensa em um momento ou em outro vai acontecer. Tá? É isso que ele tenta dizer quando ele falou essa frase. Então, a Bíblia fala sobre isso? Sim, a Bíblia dá esse mesmo peso ao nosso pensamento. A Bíblia dá esse mesmo peso ao pensamento humano, por incrível que pareça. E nós vamos abordar esses pontos aqui, alguns trechos bíblicos, mas o fato maior aqui é que você vai aprender que os teus pensamentos dirigem a tua vida, ok? Nós vamos começar, deixa eu já abrir aqui o nosso slide, porque nós vamos começar com textos bíblicos, tá? Se você ler o livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, somente a parte A, nas traduções, nas versões mais tradicionais, vai trazer a parte mais original da fala, tá? E na parte A, somente na parte A diz assim, porque assim como ele pensa em sua mente, assim é. Então, note que o sábio Salomão está dizendo que tudo começa por um pensamento, nós vamos abordar isso aqui. Tudo começa por um pensamento. Então, o pensamento, verdadeiramente, ele é responsável por tudo que acontece em nossa vida. Mas não vai ficar apenas nas minhas palavras, fica tranquilo que as minhas palavras, na verdade, nada valem, né? Se ela não estiverem firmada ou andando de acordo com a palavra de Deus. Isso é o peso. A palavra de Deus, sim, vale alguma coisa, ok? Então, nós vamos aqui, para o próximo slide, nós vamos ver algo tremendo. Um outro versículo que também está falando de pensamento. Olha o que ele diz. Isso aqui nós vamos falar sobre os 4 estágios do pensamento, tá? Nós vamos aprender, a lição que você vai aprender nesse vídeo hoje, meu irmão, isso aqui é uma lição de milhões, tá? Isso aqui era para ter sido feito um curso para cobrar 100 mil reais por essa informação, tá? Você está pegando aqui de graça no Mindset Bíblico, vê se pode um negócio desse. Então você tem a obrigação de, antes de sair desse vídeo, você tem a obrigação de se inscrever, de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que você acredita que precisa aprender esse Mindset, ok? Provérbios 4, 23 diz assim, nas versões mais atuais, diz assim, de tudo que se deve guarda os teus pensamentos, pois deles dependem toda a sua vida. Então, presta atenção nisso daqui, anota isso daqui, porque isso aqui vale ouro, tá? De tudo que se deve guardar, o versículo que nós lemos, o mesmo Salomão está dizendo que assim como ele pensa na sua mente, assim é. Então, significa que do jeito que está na tua cabeça, é assim que vai ser, mais cedo ou mais tarde. Não importa quanto tempo vai demorar, mas na verdade, do jeito que está na tua cabeça, é assim que é, ok? Salomão está falando lá no versículo anterior, tá? Se você quiser, eu volto a tela aqui, tá bom? Mas esse vídeo vai ficar salvo, essa é a parte boa de ser um vídeo, porque você pode salvar, assistir amanhã, depois de amanhã, ficar assistindo o dia inteiro, se for necessário, né? Essa é a notícia boa, você pode salvar isso daí e você pode ouvir quando quiser. Mas Provérbios aqui nesse versículo está falando que o pensamento deve ser guardado. Mas por que deve ser guardado, Rogério? Porque o pensamento é responsável pela vida. Tá? As versões mais antigas diz tudo que você deve guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Então fica um pouco difícil de entender, mas aí quando a gente vem para a tradução mais atual, diz assim, de tudo que você deve guarda o teu pensamento, porque deles dependem toda a tua vida. Uau! Ok? Para que você possa entender o que Provérbios 23:7 e Provérbios 4:23 está falando, a gente vai discorrer aqui agora sobre os 4 estágios do pensamento. Pois é, são 4 estágios
que leva um pensamento a se concretizar. Por isso, Napoleão Hill diz que pensamentos são coisas. E é isso que nós vamos desmistificar aqui e provar que pensamentos são coisas, seja mais cedo ou mais tarde. Que demore pouco ou demore muito, pensamento são coisas. Então vamos lá. O primeiro estágio do pensamento, né, como deveria de ser, é o pensamento. Tá? Nessa fase que tudo começa. Então, é no momento que surge na tua mente um pensamento sobre algo, sobre alguém, sobre um acontecimento, sobre um sonho, sobre um projeto, é nesse momento que tudo começa. É nesse momento que tudo começa. Por quê? Porque existe uma teoria, tá? Uma teoria porque penso eu que ninguém tem isso de verdade, com certeza, tá? Eu não sou nenhum pesquisador, não sou neurocientista, não sou psicólogo, mas, meu irmão, é muito difícil a gente saber as coisas que só Deus entende, tá? Mas existe uma teoria que diz que por minuto na nossa cabeça passa 10 mil pensamentos aproximadamente, tá? Por isso que foi desenvolvido um estudo recentemente lá na Universidade Americana, dizendo que nós, como seres humanos e inteligentes, precisamos de vez em quando parar para pensar no que estamos pensando. Curioso, né? Parece meio doido até. Mas, na verdade, a ideia é muito simples. É você parar e ao invés de você ficar pensando tudo que é externo, você mergulhar em si mesmo e começar a ponderar e peneirar os teus pensamentos. Por quê? Pensamentos são coisas. Pois é, esse é o tema que nós estamos abordando, ok? Mas quando chega um pensamento na tua mente, é nessa hora que você filtra, que você vai fazer a seleção. E nessa seleção, você vai determinar os pensamentos que você vai jogar fora e os pensamentos que você vai guardar. É esses pensamentos que você guarda que começa a evoluir dentro de você, ok? Pega isso daí, meu irmão, porque, como eu disse, essa lição... Esse mindset é um mindset que vale ouro. Você precisa guardar isso, você precisa partilhar isso com quantas pessoas você conseguir, ok? Porque a lição aqui é muito forte, é muito poderosa, ok? Pensamentos são coisas. No momento que o pensamento vem, você seleciona, é nesse momento que você começa a alimentar. Seja lá o que for, seja coisa boa ou seja coisa ruim, tá? Preste atenção, quando uma pessoa faz algo ruim, preste muita atenção nisso. Não é que ele decidiu, levantou e falou, você vai matar alguém. Não é assim. Primeiro ele pensou em matar aquela pessoa. O mesmo vale para fazer algo bom. Quando alguém vai e abençoa outra pessoa, sabe? Na verdade ele não falou assim, eu vou sair, o primeiro que eu encontrar, pode acontecer, pode, mas não é a regra, essa é a exceção. Qual é a regra? A regra é você pensar naquilo, assim, olha, se eu puder eu vou ajudar fulano. Se eu puder, eu vou ajudar. Você entende o que eu quero falar? Essa é a regra normal, não a exceção. Vem um pensamento na sua cabeça, ao invés de jogar fora, você alimenta ele começa então a evoluir. E nessa evolução, chega no segundo estágio. Vamos lá ver qual é o segundo estágio? O segundo estágio é sentimento. Depois do pensamento, o pensamento evoluído, ele chega a um sentimento. Nesse ponto, preste atenção, ele já está movendo muito mais você do que quando era um simples pensamento. Eu até escrevi aqui, nesse momento que começa o desejo, entre aspas. Por que o desejo, entre aspas? Porque o desejo, na verdade, é aquele ponto que você não consegue mais tirar da cabeça, que você começa a planejar para realizar. Você entende? É nesse momento. É no momento do desejo, seja ruim ou seja bom. Seja para matar alguém, seja para comprar um carro, seja para... Você entende? Seja para tomar uma decisão sobre o emprego. Então é nesse ponto. Você começa a estudar opções, você começa a estudar rotas para você realizar. É nesse ponto. É no momento do sentimento, que já evoluiu do pensamento. Ok? Então, só que quando você continua a alimentar, quando você continua a pensar, aí sabe onde ele chega? Vamos lá? Ele chega no momento da ação ou atitude. Uau! Depois que ele foi um pensamento, evoluiu, chegou no momento do sentimento e evoluiu, ele chega na parte da ação ou da atitude. É nessa hora que você age. É nesse ponto, não tem mais como voltar. Nesse ponto não dá mais para voltar. Nesse ponto é a hora da ação, você já está agindo, você já está trabalhando, você já está correndo atrás, você já está fazendo os contatos necessários, tomando as ações necessárias para que aquilo que era um pensamento lá atrás seja realizado, seja lá o que for. Está aqui o perigo de você alimentar pensamentos errados.
Está aqui o perigo de você alimentar pensamentos negativos. Está aqui o perigo de você colocar na tua cabeça só aquilo que vai te colocar para baixo e não para cima. Você entende? Por isso que Salomão está dizendo: tudo que você deve guardar, guarda o teu pensamento, porque dele procede as fontes da vida, depende de toda a tua vida. E por fim, para a gente finalizar, chegamos no último estágio do pensamento. Qual é? O resultado. Primeiro o pensamento, depois o sentimento, depois a ação. É aqui o tempo de colher tudo que plantou, seja bom ou seja ruim. Porque todo pensamento evoluindo, ele vai ser um sentimento. Todo sentimento evoluindo, ele vai se tornar em ação ou uma atitude. E depois dessa ação tomada, dessa atitude realizada, então vem o resultado, seja bom ou seja ruim. Então, qual é a lição desse mindset? Esse mindset vai nos ensinar que todo pensamento precisa ser peneirado e selecionado. E você só deve alimentar pensamentos bons, como Jeremias falou lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21. Por isso eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Note que ele está fazendo uma seleção de pensamentos. E essa seleção de pensamentos, com certeza, vai trazer esperança para ele, porque ele sabia disso. Ele diz: eu vou pensar naquilo que pode me dar esperança. Então, presta atenção, cuide dos teus pensamentos e a tua vida será uma bênção. Amém? Se você gostou, eu quero que você siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, partilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir e seja abençoado. Amém? Que haja paz dentro do teu coração, que haja prosperidade dentro do teu lar. Esse é o Mindset de hoje. Espero que você tenha gostado, que Deus tenha falado com você e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.